Paz do Senhor, igreja. Como estamos? Bem, para a glória de Deus. Independente da gente passar luta, a gente sempre vai bem. Porque a nossa boca tem poder de abençoar e maldiçoar. Então, o que está ruim hoje, amanhã vai melhorar. Não diga que está pior. Não diga que não tem esperança. Não olhe para a sua vida, para as situações com um olhar negativo. Não, vai melhorar. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Vai ficar tudo bem. O que é que a Bíblia diz? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então descanse, tenha calma, tenha prudência, porque vai melhorar. Amém? Hoje vamos falar no livro de Esther, capítulo 1. Vamos falar da rainha Esther. E ela nos ensina que muitas vezes não pensamos antes de agir. Tomamos atitude sem pensar. E as consequências vêm. Né? Vêm e de forma muito grave. Às vezes temos tristeza, temos angústia por diante de algumas situações, mas foi situações que a gente plantou. E a gente tem que ter humildade para reconhecer quando erramos. E temos que pedir orientação a Deus para melhorar, para consertar. Porque quando eu e você entendem os nossos erros, nossos pecados, é o primeiro passo para a vitória. Vitória como serva de Deus, vitória na família e vitória em todos os aspectos. Mas eu e você precisamos entender quando erramos. Porque às vezes é muito fácil dizer fulano me machucou, fulano fez isso. Sim, e o que você já fez? A gente planta e tem a colheita, seja boa ou seja ruim. Se existe uma coisa que Deus preza é quando a gente reconhece nossas falhas. Amém? Como é o título de hoje? Tenha cuidado com sua altivez. Às vezes, agimos com altivez diante de inúmeras situações. Ah, Beth, o que é altivez? Altivez, a definição de altivez. É uma pessoa que se considera superior, orgulhosa ou digna. Primeiro que a palavra diz que ninguém é bom, bom só em Jesus Cristo. Então ninguém é superior a ninguém. Ninguém. Pode também estar relacionada com um comportamento que denota arrogante. Exemplo, presunção, soberba. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essas atitudes não agradam a Deus. Jesus Cristo, uma certa vez, chamou os discípulos, juntou todos eles e lavou seus pés. E o mais interessante é que naquela época só se lavava os pés escravo dos seus senhores. O Senhor fez isso não porque era escravo, mas para mostrar que nós não somos melhor do que ninguém. Que nós temos que descer do orgulho, da arrogância, da altivez, da soberba, da intrepidez e se achar melhor do que outras pessoas. Independente de posição social, raça, de raízes fortes, de nome e renome, você e eu não somos melhor do que ninguém. E Jesus nos ensina tudo isso, mas muitas vezes não queremos aprender. Aí quando as consequências vêm, porque está acontecendo isso na minha vida? Vamos fazer uma autoanálise, vamos entender que toda reação tem uma ação. Vamos melhorar para ser pessoas simples, pessoas amorosas, pessoas que respeitam o próximo, pessoas que perdoam. É assim que a gente vai alcançar sucesso em todas as áreas. Amém? Esther, capítulo 1. A gente vai ver altivez, a gente vai ver falha, a gente vai ver uma atitude sem pensar da rainha Vasti. E muitas vezes eu e você agimos igual a rainha Vasti. Não é necessário agir da forma que ela agiu na situação dela, mas nas nossas situações a gente age assim. Vamos aprender com a rainha Vasti a ser humilde, a deixar a altivez de lado,
a ser obediente, a ouvir a voz do mestre e aprender como serva, como pessoa em todas as áreas. Amém? Capítulo 1, banquete de Assuero. Assuero era um rei de nome e renome. Se fosse hoje, digamos que seria o presidente da República, um dos presidentes. Tinha um poder aquisitivo muito forte, tinha um poder administrativo brilhante. Vamos ver? Sucedeu nos dias de Assuero, sucedeu que nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Era 120 províncias, responsabilidade do rei. Era uma autoridade forte, não é verdade? Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reino, fez um banquete. Todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele, o poder da Pérsia e Mídia, e os nobres e príncipes das províncias. A gente vê que todas as autoridades daqueles países, daquelas cidades, estavam naquele banquete. Era um banquete de muita seriedade, também de muita honra, né? Era um banquete de muito glamour. Afinal de contas, dá para notar que esse rei era vaidoso, de bom gosto e que fazia tudo com muita grandeza. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelência, grandeza, da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber 180 dias. Ele fez uma festa de só apenas 180 dias. Exagero, né? Vaidade. Quantas vezes eu e você agimos, não é diante desse rei da mesma forma que ele agiu, porque não temos o poder dele, mas agimos assim, com exagero, fazemos tudo. Será que a gente faz para a glória de Deus ou para exibição? Será que quando a gente ajuda alguém, a gente ajuda com amor, com carinho, ou é para sair falando o que fez? Isso não agrada a Deus. Quando você fizer algo por alguém, faça porque Deus mandou, faça com amor, mas não toque trombeta. Não fique falando aos 4 ventos que já fez por A, por B, porque o Senhor não recebe. E a gente vê que esse rei era muito vaidoso, né? Ele se excedia de todas as formas, enquanto o nosso Jesus é tão simples, é tão grande, é tão poderoso. A honra, a glória e o poder está nas mãos dele, mas tem uma humildade fora do comum. E é isso que ele quer que eu e você aprenda. E acabando aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio. Mas o rei Assuero, ele tinha virtudes. Ele fez uma festa aqui do maior ao menor. Então, o que eu acho interessante é que ele lembrou dos pobres. Ele também quis assim mostrar sua grandeza para os menores favorecidos. Mas ele também fez uma festa. Isso quer dizer também que ele tinha bondade, né? A altivez dele não era tanto assim a ponto dele esquecer os menores. Mas às vezes tem pessoas que só dão valor a pessoas de nome e renome. Às vezes esquece a parentela, pessoas que estão ao seu redor, que te ajudam tanto. Só dá valor àquelas altas cúpulas. E aquelas pessoas, às vezes, não têm o menor interesse por valorizar você e eu. Vamos ter cuidado, vamos ter prudência. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. E às vezes a altivez, o orgulho, sabe, a rejeição a pessoas menores pode te trazer consequências muito grandes. Aqueles que você deu tanto valor, te deixa de lado. E aos menores, que você nunca valorizou, que vai te abraçar. Aqui ele deu festa para os grandes, mas para os menores também.
tapeçaria era de pano branco. E acabando aqueles dias, fez o rei um banquete a todos os povos que se achavam na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata, colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, azul e branco e preto. A gente vê que seu palácio era impecável, beleza do chão ao teto, tudo da maior qualidade, tudo de requinte, de bom gosto. Então esse palácio era belíssimo, esse palácio era extraordinário. Ele não poupava luxo, grandeza, ele não tinha limites. Mas também, por que não dizer, autoridade e bom gosto, né? Isso também é admirável. E dava-se de beber copos de ouro, e copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Além dos copos ser de ouro, tudo da maior qualidade, mas aqui tem algo que me chama a atenção. Segundo a generosidade do rei. Ele era uma pessoa generosa, ele tinha qualidades. Onde é que está a sua generosidade? Onde é que está a sua bondade de pensar no próximo? Porque aqui diz que ele deu uma festa do maior ao menor, e muitas vezes a gente só pensa em uma classe, só pensa em umas pessoas e esquece as outras. Seja generosa, ajude, abençoe. Quando eu estou falando de generosidade, eu não estou falando de ajudar financeiramente, não. Se puder, glória a Deus. Mas tenha humildade, respeite, considere, porque você não sabe o dia de amanhã. O mundo dá voltas. E o nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele sabe trabalhar, ele sabe tirar arrogância, altivez, e como sabe. E o bebê era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Quer dizer, ele tinha generosidade e atitudes brilhantes. Ele disse, olha, dá de beber a todos. Eu não quero ninguém que não beba. Eu não quero ninguém que saia daqui falando. Eu quero todos os meus convidados muito bem assistidos. Então, eu admiro isso no rei. Isso é uma qualidade. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres à casa real do rei Assuero. É aí que a gente vai falar mais. A rainha Vasti, sua esposa, também aproveitou a ocasião e deu uma festa às mulheres. A gente vê que era um casal festivo. Era um casal que qualquer coisa já era motivo para comemoração. Amém. Mas a gente também tem que ter prudência com nossas comemorações, porque tudo tem seu tempo. Tem um tempo da comemoração, tem um tempo da gratidão, né? Tem um tempo da alegria, do choro, da dor. Então a gente tem que estar preparado para todo esse tempo, porque muitas vezes tem pessoas que só estão preparadas para o glamour, só está preparada para festas, como era a rainha Vasti, e não esquece do dia de amanhã. Esquece que tem que ter prudência com suas atitudes, com seu agir, porque cada dia é diferente. O dia de ontem, hoje não volta mais. Você gosta de festas? Mas tenha prudência, tenha cautela, respeite, ame, deixe a altivez de lado. Lembre de todos que estão ao seu redor, porque eu já disse e repito, o mundo dá voltas. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Memuca, Betizazã, Barbona, Bitistã, Abargata, Zetã e Carca, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, que introduzisse, com a coroa real para mostrar aos povos, os príncipes, a sua beleza, porque era formosa à vista. O rei já estava com certeza?
alterado na bebida, né? Mas ele queria simplesmente que a rainha passasse ali com a sua coroa. Isso me diz que a altivez dele, a vaidade era muito grande. Era simplesmente para mostrar, já tinha mostrado seu palácio, a beleza, a riqueza, o requinte. Os convidados estavam sendo muito bem assistidos em todas as áreas. Mas agora ele queria, por vaidade, que mostrasse a sua esposa, né? Era um pecado dele, era a vaidade dele. Era tão simples que ela atendesse. Porque, acima de tudo, ela era esposa do rei, era a rainha. Estava fazendo uma festa, mas existiam regras. Ela tinha um esposo, ela tinha que obedecer. A Bíblia está recheada de falar que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não gosta, não recebe sacrifício de tolo, quando a gente faz tanto sacrifício, mas não obedece a sua palavra. E um dos mandamentos é respeitar o esposo, é atender, é ouvir, né? Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Veja o que é que faz uma pessoa com altivez, uma pessoa com vaidade, uma pessoa que não mede consequências. Ela achou que estava tudo bem, que era autossuficiente, que poderia se dar o luxo de ter essa atitude, e não foi. Era o rei. Palavra de rei é rei, e não foi. É aí que eu digo, cuidado com as consequências, cuidado com a altivez, porque hoje você pode estar por cima, amanhã pode ninguém mais nem lembrar de você. O mundo dá volta. É a mesma coisa de eu e você quando desobedecemos ao Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Porque Açoeiro aqui também representa Jesus, o Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra de Deus fala, quando Saul, que era rei, desobedeceu ao Senhor, caiu em decadência, começou a cair até chegar à morte. É melhor obedecer do que sacrificar. E a rainha Vasti estava fazendo uma festa, estava num lugar de honra, era esposa do rei. Ela tinha título de rainha porque era casada com o rei, mas não mediu consequências, simplesmente não obedeceu. Eu volto a repetir, obedeça, não é só no seu lá não, obedeça ao Senhor, que está acima de tudo e de todos, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava o negócio do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. A Bíblia diz que ele se enfureceu muito, mas ele teve uma atitude. Ele perguntou como era que ele deveria agir. A rainha não esperava por isso. Ela pensou nela. Ela achou que ela estava certa. Ela achou que a atitude dela era aquela e acabou-se. Ela não mediu consequências. Ele simplesmente queria que passasse ali sua beleza. Não ia lhe custar nada. Pelo contrário, ia ser aplaudida, ia ser honrada, né? Ia ser admirada. Mas ela não pensou. Ela pensou só no que ela achava. Cuidado com o que você pensa, com o que você acha. Cuidado com suas atitudes para que amanhã você não chore e seja tarde demais. O Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, Ele quer um coração contrito e quebrantado. Ele quer um coração obediente. Ele quer um coração que seja sincero, que se pecou, reconheça, peça perdão e se dobre aos seus pés, se ajoelhe, adore em espírito e em verdade. Porque se esse rei, que era humano, um ser humano, agiu dessa forma com Vasti, imagina o Senhor. Eu não estou colocando medo em ninguém, porque o nosso Deus é maravilhoso, é glorioso. Ele só quer o bem para mim e para você. Mas quando as consequências vêm, é culpa das nossas atitudes. Então ele ali parou e pensou o que se deveria fazer, como deveria se agir, porque a rainha Vasti passou todos os limites quando não entendeu que era esposa do rei.
e os mais chegados a ele eram Cásser, Setá, Adimata, Tassi, Mere, Messina, Mesmuca, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que haviam a face do rei, que viam a face do rei e se assentavam como príncipe no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero por meio dos camareiros? Então disse Mamuca na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei pecou, veja que aqui fala que a rainha Vasti pecou, porém também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Ele disse que ela pecou não só contra o rei, mas como toda a sua equipe, príncipe, como todo o povo e as províncias do rei. Foi um pensamento, foi uma atitude impensável dela. Então eu e você temos que medir, temos que ter cuidado com o que pensamos, com o que falamos. Tem pessoas que dizem, eu só digo na cara, isso é burrice. Porque amanhã você vai falar no lugar errado, com a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, e as consequências vêm. Porque a notícia do que a rainha chega, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão os seus maridos, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que a introduzisse à sua presença, a rainha Vasti, porém, ela não veio. Quer dizer, eles disseram que aquilo ali ia servir de mau exemplo. Veja como pesou a atitude da rainha Vasti. A minha atitude e a sua tem que ser atitude boas, benevolente, abençoada. Porque o que me chama a atenção é que eles disseram aqui que ela pecou. Se ela pecou diante do rei, diante de todas aquelas autoridades, aí eu pergunto a você, e quando a gente pecamos e não reconhecemos diante do mestre e dos mestres? Quando a gente diz não a um chamado do Senhor? Quando a gente diz não ao que o Senhor quer que eu e você faça? Quando a gente diz não para desobedecer às ordens do rei? Lá de cima. Vamos pensar nisso. Neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Mídia, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Tudo isso foi feito, foi falado na presença do rei. As consequências do não da rainha Vasti. Ela não imaginaria as consequências, a reunião que ia acontecer, mas aconteceu. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis do Persa e dos Medos, e não se revogue a saber que Vasti não entrará mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Já pensou quando ela soube disso? Toda aquela festa que ela fez, o respeito, né? Tudo que ela tinha, o glamour, acabou. Ele disse que dê a uma melhor do que ela. O que é melhor do que ela? Às vezes a pessoa é bela, é competente, tem raízes, se acha tanta coisa, acha melhor do que o próximo. Cuidado com isso, porque isso é altivez. E isso não agrada o Senhor. Se essa atitude dela teve toda essa consequência, imagina quando eu e você não mudamos diante do Mestre. Às vezes nos achamos melhor do que outro, mais simples do que a gente. Porque vimos de raízes fortes. A maior raiz é ser filha do Mestre, é ser filha de Jesus Cristo. É melhor obedecer do que sacrificar. Cuidado com suas raízes, cuidado com sua altivez, e eu também. Temos que melhorar, temos que mudar para o nosso próprio bem. Porque Vasti, a partir daí, a Bíblia, quando a gente vai ler toda a história de Esther, a gente vê que nem nome dela mais fala. E a rainha que ficou no lugar dela foi uma pessoa simples, uma pessoa que nem tinha mãe nem pai. Foi uma pessoa escolhida por Deus, porque Deus abate o altivo.
E ouvindo isso, mandado que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Veja que conversa numa reunião. Porque a gente tem que imitar, porque é bom, e a gente também tem que trazer bons exemplos para as pessoas. Porque aqui disserá ao rei, o que ela fez foi terrível, vai trazer muito desprezo, vai trazer consequência para as famílias. E a pior consequência foi para ela mesma. E apareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e o fez o rei conforme as palavras de Memuca. Então enviou carta a todas as províncias do rei, e a cada província segundo a sua carta, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Aqui diz que cada homem fosse senhor em sua casa. A casa, quem tem que mandar, né, é o esposo. Mas é claro que eu não estou dizendo isso que é só ele, não. É entre os dois. Respeito. Um tem que respeitar o outro. Nós temos que andar como equipe no lar. O esposo tem suas responsabilidades e a mulher, a rainha do lar. Mas tudo isso com acordo, com respeito, com carinho e com Jesus no centro de tudo. Mas a rainha Vasti, a partir desse momento, não se fala mais no nome dela. E ela sai de cena. Começam a procurar uma rainha para ocupar o seu lugar. E Jesus mandou. Porque quando você lê toda a história, você vê que a rainha Esther foi uma pessoa muito simples. Quem cuidava dela era o seu tio. Então, irmãs, vamos ter cuidado com nossas atitudes impensadas. Vamos ter humildade, vamos amar, vamos respeitar. Nada de orgulho, nada de soberba, nada de arrogância, de querer ser melhor do que o próximo, porque isso não agrada ao Senhor. E o que eu acho interessante é que tem uma palavra aqui na Bíblia que cai muito bem com o que aconteceu com a rainha Vasti. É aqui em 1 Samuel, capítulo 2, do 6 ao 8. Veja o que o Senhor faz quando a gente se acha melhor do que o próximo. Quando a gente temos altivez, quando a gente não pensamos em melhorar e mudar, mas achamos que estamos correta com atitudes que não glorificam o nome do Senhor. Ana disse aqui, Ana foi uma mulher muito humilhada por Penina, mas no final Deus honrou Ana de uma forma linda. E por ter experiência, por conhecer o mestre de perto, veja o que ela diz, que é a própria palavra do Senhor. 1 Samuel 2, do 6 ao 8. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. É isso que o Senhor faz. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O que aconteceu com Vasti? Foi abaixada do trono. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces do Senhor, são os alicerces da terra, e assentou-se sobre ele o mundo. Tudo é do Senhor. Então não adianta eu e você ter altivez e achar que é melhor do que ninguém, porque ele faz isso num minuto. Eu vou repetir porque é muito forte esse 8. Levanta o pobre do pó, porque ele fez com Esther. E desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes, glória a Deus, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre ele o mundo. O Senhor assentou-se sobre o mundo. O Senhor é o verdadeiro Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele só quer o melhor para mim e para você. Ele não se agrada de um coração altivo. Ele não tem um culpado por inocente. Ele fica triste com essas atitudes. Então, em nome de Jesus, vamos ter cuidado das nossas atitudes. Vamos vigiar com o que pensamos, com o que fazemos e como agimos com o próximo.
Vamos melhorar para ser pessoas abençoadas, de sucesso em todas as áreas. Então o título é: tenha cuidado com sua altivez. Amém? Vamos melhorar, porque Esté tem humildade, Esté obedecia a seu tio, foi criada pelo tio. E quando você lê a história de Esté, você entende o que é uma mulher bem-sucedida na presença do Senhor. E foi Esté que, diante de uma maratona de muitas princesas, que não tinha sangue real nenhum, mas passou a ser a rainha, esposa do rei Assuero. Vamos ter humildade, vamos mudar. É assim que o Senhor honra, abençoe e dá vitória. Amém? Um cheiro no coração e fiquem todos com Deus.